Vamos lá? Tu consegue projetar aqui, Matheus? Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Eu tenho aqui, mas vamos ler todo mundo junto aqui? Vamos lá? 2:7. Perdão, esqueci de falar o versículo. Vai lá, vamos lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou um ser vivo. Próximo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havila, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cush. E o terceiro braço, chamado Tigre, corria para leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Amém? E uma das coisas assim que o Senhor me chamou muita atenção quando o Senhor me comunicava tudo isso, o Senhor falou: Júnior, eu criei o homem para um relacionamento. Eu criei o homem para uma comunhão. Eu criei o homem para estar comigo. E o que eu disse para vocês sobre a penitenciária, muitas vezes é que as pessoas não entendem que uma vida com o Senhor é diariamente. Não é um domingo, todo domingo, não é toda terça, sabe? Mas é todos os dias. O que transforma o nosso caráter, o que transforma o nosso coração, é todos os dias estarmos com o Senhor. É todos os dias nós permanecermos nele. E nós entendemos que a presença dele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. Sabe? No versículo 7 exatamente, no final do versículo 7 diz que o Senhor soprou o fôlego de vida e se tornou um ser vivo. O ar, nós não podemos ficar sem ar. Se nós ficarmos sem ar, nós vamos morrer. Sabe, é a mesma coisa o Senhor, a presença de Deus. Se nós não estivermos a presença, se nós não andarmos com o Senhor, nós não andarmos na presença dele, nós vamos morrer. Ele é o nosso ar. Ele é o nosso tudo. Nós precisamos entender isso. O que faz nós entendermos isso é nós mergulharmos todos os dias em Jesus. Sabe, o Senhor, no versículo 15, o Senhor falou, volta lá o versículo 15, por favor, Mateus, para mim. Quero ler de novo com vocês. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Sabe, jardim significa lugar de prazeres, lugar de delícias. Na verdade, a palavra Éden significa isso, lugar de prazeres, lugar de delícias. E quando o homem ele caiu, na verdade, ele perdeu o sentido. Quando Deus colocou ele lá, ele falou: olha, é para você cultivar, é para você aproveitar isso. Mas ele, preocupado com outras coisas, enfim, ele perdeu isso. E sabe quantas vezes nós perdemos isso? Quantas vezes nós corremos disso?
Quantas vezes falam, hoje não dá, né? Hoje acho que dá para dormir um pouquinho até mais tarde, acho que dá para mim assistir Netflix, nada contra, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas sabe, o que o Senhor pediu para nós cultivarmos e nós não estamos cultivando? Será que, vou falar de mim, eu vejo que eu preciso tomar algumas decisões. Sabe, isso muitas vezes eu fico, Jesus, o que eu vou fazer agora? Sabe, e muitas vezes Deus só fala para mim, Júnior, cultiva o lugar que eu criei pra gente, para um relacionamento. Porque no jardim, Deus vinha falar com o homem todos os dias na viração do dia. Então você percebe que é Deus vindo ao homem, antes da queda, Deus vindo ao homem, após a queda é o homem indo para Deus. Então é nós que temos que tomar diariamente as nossas decisões, de mergulhar no Senhor, de conhecer o Senhor, que nada disso é mais importante, nada disso é mais importante, eu te garanto, nada disso é mais importante. E eu sei que isso custa algo, e eu sei que isso custa algo da gente, o nosso comodismo, às vezes custa a nossa carne, né? Na velha aliança, o que custava era um animalzinho, né? O pessoal levava o animal em oferta e sacrifício ao Senhor, entregava ao Senhor, aqui Deus, está aqui minha oferta pelos meus pecados. Na verdade, entregava ao sacerdote, o sacerdote entregava ao Senhor. Mas sabe, na nova aliança, sou eu sou o sacrifício, a minha vida é o sacrifício. Lamento te dar uma resposta, os teus prazeres, meu amigo, se você quiser viver, está tudo bem, tudo certo, mas se você quiser viver a vontade e o prazer do Senhor, vai custar tudo de você, as tuas vontades, os teus desejos, aquilo que você acha que é mais precioso para você, você vai perder. Você vai perder. Vai perder. Levíticos capítulo 6. Vamos ler o 12 e o 13. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. Segurei, volta lá, isso, segurei. Isso. Acabei de falar para vocês que na velha aliança, o sacrifício era um animal que você entregava como oferta ao Senhor. Na nova aliança, o sacrifício sou eu. Então, nós que vamos queimar no altar, é nossas vontades, é o nosso desejo, a nossa carne. Vamos lá, próximo, por favor, Matheus. A cada manhã, o sacerdote, hoje, na nova aliança, quem são os sacerdotes? Nós. Então, lá, o sacerdote acrescentará mais ao... Vamos lá de novo. O sacerdote acrescentará mais e arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele as gorduras das ofertas de paz. Então, meu amigo, todos os dias, nós temos que ter uma vida queimando pelo Senhor, queimando pela presença do Senhor. Nós somos um incenso agradável, que tem que subir agradável e suave às narinas dele. Nós que somos. Não existe mais o animalzinho. Não existe mais.
Hoje sou eu. Sou eu que vou ter que todos os dias colocar lenha e o holocausto, ou seja, buscar o Senhor constantemente. 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 Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos lendo lá. A palavra de Deus é o mais importante, a Bíblia tem que ser dita. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera... Vamos lá de novo. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera... E essa é a verdadeira forma de... Bora. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma abundância em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nós precisamos ser uma oferta agradável ao Senhor. Ser uma oferta agradável a Jesus. Nós precisamos diariamente ter um relacionamento com o Senhor, mergulharmos mais profundo em Deus. Sabe, eu vou contar algumas experiências para vocês. Ano de 2013. Acho que estou certo no ano, Mayara. 2013. Acho que foi 13. A primeira acho que foi 13. Foi 13. Nós não éramos casados ainda. A gente não era casado. Na comunidade que nós servimos, a gente tinha um grupo de jovens da igreja. O meu irmão era líder de jovens. E o meu irmão falou: cara, o Senhor está falando que nós precisamos orar com os jovens para conhecê-lo mais, baseado na palavra onde o Senhor chama Samuel, que a Bíblia diz que o Senhor, quando o Senhor chamou Samuel, e a Bíblia ali no livro, se não me engano, de 1 Samuel, gente, se não me engano, é 1 Samuel, o chamado de Samuel, que esse versículo termina, fala: e Samuel não conhecia o Senhor. Então, baseado nisso, ele falou bem assim: cara, o Senhor tem falado comigo pra gente mergulharmos mais profundos com os jovens. Eu falei: você é o líder, vamos lá, vamos embora. E a programação era: nós oraríamos uma semana. Então, começaríamos domingo, após o culto de domingo, iríamos até sábado, ou seja, 7 dias corridos. Nós oraríamos todos os dias das 10h30 da noite até 11h30, meia-noite no máximo, estourando. Domingo, beleza, final do culto oramos, o Senhor veio, ministrou o coração. Acabamos pertinho do horário, bonitinho, por exemplo, certinho o dever de casa. Segunda-feira, beleza, e cada dia que aumentando assim, cada dia que passava, o Senhor aumentava mais a sede daqueles jovens, pela presença, por conhecer mais o Senhor, por caminhar mais com Jesus. Chegou no último dia, que era de sábado para domingo, nós começamos a orar 10h30, a missão era acabar meia-noite, porque no outro dia tinha escola bíblica dominical, nós tínhamos que descer na igreja. Eu sei que a oração finalizou, era próximo às 6h. Por quê? Nós começamos a orar, e o Senhor vinha e começava a ministrar nossos corações. O Senhor vinha e batizava pessoas, o Senhor vinha e expulsava, o Senhor vinha manifestando demônios, e a gente... e o Senhor falou: eu quero se revelar mais, eu quero que esses jovens me conheçam, eles precisam me conhecer mais. E eu lembro que nós paramos, porque a porta da igreja era de madeira. Então, eu não sei, gente, não tinha câmera para ver, mas a gente viu que foi uma pedrada, mas tacaram uma pedrada assim na porta da igreja, e falei, bam, aquele estouro dentro da igreja, e todo mundo: que isso? Ficou assustado. A gente não sabia se era alguém que estava endemoniado lá fora,
ou se era alguém que estava brabo que a gente estava fazendo barulho de madrugada. Então a gente, que é isso e tal, deu o pastor morava do lado, assim, deu o pastor veio, saiu para fora, não encontramos ninguém, mas as marcas naqueles jovens, daqueles dias de oração, estão até hoje, por quê? Pelo fato de buscar o Senhor, pelo fato de mergulhar na presença do Senhor, sabe? Talvez você esteja preocupado em comprar mais uma casa, em comprar mais um carro. Tá tudo bem, gente, não é errado, não é pecado, sabe? Mas o Senhor está mais preocupado em que nós possamos conhecê-lo mais, sabe? O Senhor está mais preocupado que nós aprofundemos o nosso coração nele, as nossas raízes estejam enraizadas nele, porque Ele é a pedra angular, Cristo é a pedra angular. E o maior desejo de Deus é que nós venhamos a conhecê-lo mais. Êxodo capítulo 33. Versículo 7. Vamos lá. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. Ou seja, quem quisesse pedir algo tinha que pedir ao sacerdote, para o sacerdote pedir ao Senhor. Ou seja, era tudo terceirizado. Então só o sacerdote podia entrar e entregar uma oferta ao Senhor, ou pedir algo ao Senhor em favor daquela pessoa. Velha aliança. Tá bem mesmo? Volta. Acho que é no outro. No outro. 8, isso. Quem quisesse fazer uma petição, ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem, à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava, ou seja, eles reverenciavam a presença de Deus naquele lugar. Eles sabiam que o Senhor estava lá. Pode. Ali o Senhor... Acho que... Voltar mais um, Mateus. Aí. Quando o povo via a nuvem na entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés, face a face, como um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Num, ficava na tenda. Eu estou falando a minha imaginação, tá? Minha imaginação. O que Moisés falava com o Senhor? E a Bíblia diz, isso a Bíblia está dizendo, Moisés falava com o Senhor face a face. Face a face. O que ele falava? Eu fico pensando, Deus, o que Moisés falava com você? Claro, imaginação, né? Eu penso. Será que ele falava, Jesus, tá difícil conduzir esse povo aí. Imagina, era para ser 40 dias. Foi 40 anos. Imagina ele falava, eu penso, Deus, dá um jeito aí, Senhor, não sei o que eu faço. Aí cada um tem umas ideias, eu não sei. Os caras fazem bezerro de ouro. Deus, não sei.
Eu imagino que ele pensava assim, eu imagino, tá? Não estou falando da Bíblia, eu estou falando que eu estou falando. Sabe? Mas eu vejo que Moisés falava: Deus, obrigado por ter me chamado, obrigado por estar construindo uma história com o teu povo. Sabe, toda vez que o Senhor nos chama, eu te garanto que não é fácil, não é fácil. Mas o que sustentou Moisés foi a presença, foi o tempo que ele passava com o Senhor. Imagina, ele falava face a face com Deus, cara. Então, tipo assim, o que fazia ele permanecer cara, eu conheço Deus, eu falo, ele é meu amigo, eu falo face a face com ele. Quem prometeu foi ele. Então, o que vai fazer nós permanecermos nos dias de dificuldade, do dia da adversidade, é a presença do Senhor, é nós permanecermos nesse lugar em Deus. Não é o quanto nós sabemos de teologia, gente, é muito bom, eu não estou dizendo que é errado, mas é o quanto é quanto nós nos rendemos a Ele. Quando fala, Deus, eu estou disposto a te conhecer, eu estou disposto a me abandonar os meus desejos para viver os seus desejos, para viver aquilo que você quer fazer. E eu tenho certeza o que fez Moisés permanecer era que ele conhecia o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor, ele vivia com o Senhor, ele andava com Deus, ele tinha relacionamento, ele vivia esse lugar de secreto, sabe? Esse lugar de viver constantemente com o Senhor. Sabe, eu vou contar um testemunho para vocês. Capturem algo. Eu estou falando de Moisés. O que fez Moisés permanecer foi a presença de Jesus. Talvez você esteja aqui e você está sofrendo dificuldades. Você fala, Júnior, você não tem ideia do que eu estou sofrendo. Tudo bem, eu não tenho ideia. Mas o que vai fazer a situação virar dentro da sua casa é a presença de Jesus. Que altar você está levantando na sua casa? Você está levantando um bezerro de ouro? Ou você está levantando um altar ao Senhor? Sabe, 2019, a gente viu já estava casado, a gente viu uma situação terrível, muito difícil, uma crise, tipo, Jesus, o que a gente vai fazer agora? Sabe, a Mayara com depressão profunda, síndrome do pânico e ansiedade. E a gente falava, Jesus, o que nós vamos fazer? O Senhor nos mandou para São Paulo. Nós ficamos uma semana em São Paulo numa escola. Essa escola foi um divisor de águas na minha vida. Nós precisávamos daquilo. E sabe, e a gente ficou nessa escola uma semana. E quando nós voltamos, nós decidimos algo. Nós decidimos levantar um altar de adoração para Deus na nossa casa. Nós decidimos, a Mayara, por diversas vezes ela entrava no quarto, fechava a porta, ia pela palavra, ia orar. Por diversas vezes de madrugada, eu estava dormindo, estava cansado, e ela estava orando pela cura. E muitas vezes a gente pegava o violão em casa, Jesus, cura a gente, livra a nossa casa disso, livra a nossa casa da depressão, livra a nossa casa da ansiedade, Jesus. A Mayara, por diversas vezes, pensamentos de suicídio. Senhor, livra-nos disso, Pai, livra-nos disso, Senhor, livra-nos. Sabe,
E a presença do Senhor invadiu a nossa casa. E a presença de Deus nos curou a Mayara da depressão. Restaurou a nossa casa. Sabe, é só a presença de Jesus que pode fazer isso. E não ache que por algum instante, por eu estar com o microfone na mão, eu sou melhor que você. De maneira nenhuma. O que muda são as responsabilidades. Eu sou igual a você, talvez você fale, mas eu estou vendo coisa pior. Não existe impossível para o Senhor. Não existe nada que Jesus não possa fazer. Não existe nada que Jesus não possa tocar. Não existe nada. E o Senhor restaurou a nossa casa. O Senhor nos deu um lindo processo, sabe? Hoje é lindo, né? Mas na hora do processo é difícil, é dolorido. Te mexe com você por dentro, te estica. Isso é, sabe? Mas isso é a presença de Deus. Mas isso é a presença de Deus, é eu permanecer nesse lugar em Deus, é eu permanecer na presença do Senhor. Assim como Moisés entrava na tenda e falava face a face com o Senhor. É isso o que fez nós permanecemos no Senhor. É isso que fez nós permanecermos e falarmos: Jesus, eis-nos aqui para a tua vontade, eis-nos aqui para o teu querer. Talvez você entrou aqui, você fala: Júlio, eu não estou conseguindo mais nem orar direito. Eu não estou conseguindo mais nem ler a Bíblia direito. Sempre parece que algo eu não sei, aparece alguma coisa para fazer, aparece alguma situação. Quando eu vou orar, eu dobro o joelho e eu durmo. Hoje o Senhor vai tocar o seu coração. Sabe? Será que você pode fechar os seus olhos um minuto, por favor? Começasse a entender, a desfrutar da presença de Deus nesse lugar. Hebreus capítulo 4. Versículo 16, se não me engano. Assim, aproximamo-nos com toda confiança ao trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontramos graça para nos ajudar quando for preciso. Talvez você fale: Júnior, eu preciso de graça. Eu preciso de graça. Jesus está aqui. Você consegue sentir isso? Seja sincero com você. Eu não consigo sentir nada. Ou eu consigo sentir? Seja sincero com você mesmo. Sabe, a presença de Jesus, ela é simples demais. Ela é muito simples. É nós que queremos colocar uns holofortes, fazer algumas coisas diferentes, sabe? É que a gente muitas vezes quer orar no nosso quarto, a gente acha que o Alessandro Vilas Boas tem que ir lá cantar pra gente, pra presença de Deus vir. A gente não precisa disso.
A Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Gente, não é luz, não é fumaça. Eu amo estrutura, cara, eu amo. Eu cresci, nós crescemos num ambiente tipo de som onde a gente era muito precário. Então nós temos isso daqui hoje, é o top dos top. Eu amo tudo isso, mas eu sei que Jesus não é isso. Eu sei que isso tudo contribui para uma experiência melhor, mas Jesus não é isso. Jesus não é isso, cara. Jesus não é isso. Sabe, tem pessoas aqui que falam bem assim: cara, mas meu pastor falou que só ele podia. Talvez você veio de uma outra determinada, sei lá, religião ou denominação, mas só o meu pastor tem a presença. Não existe isso. Não existe isso. Os nossos pastores aqui nos ensinam a caminhar com Jesus. É isso que nos sustenta, igreja. É isso que nos sustenta. Nós precisamos de Jesus. Nós não precisamos de mais luz. Nós não precisamos de mais fumaça. Nós precisamos de Jesus. A igreja não precisa de mais iluminação. A igreja brasileira não precisa de um político. A igreja brasileira precisa de Jesus. Sabe, não é um político que vai mudar a nossa nação. Não é um político, é Jesus. É Jesus. Jesus que vai mudar a nossa nação. É nós entregarmos a Ele. É nós nos rendermos a Ele. O que vai mudar a situação da nossa casa, da nossa família, não é, como eu falei, não é o Alessandro Vilas Boas ir lá e ministrar louvor, não, é nós. Jesus, eu sou o sacrifício vivo, eu sou oferta agradável e suave às suas narinas. Eu sou. É isso que vai mudar a nossa situação. Efésios capítulo 1 e versículo 3, se não me engano, versículo 3. Coloca o Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Olha só: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ou seja, nós não precisamos de ficar milionário. Nós precisamos de Cristo. Nós já fomos abençoados com tudo, tudo está disponível, tudo que nós precisamos está disponível. Mas sabe por que nós não recebemos? Imaturidade. Por nós não entendemos que Cristo é o centro. Porque tem muitas vezes, se Deus dá algumas coisas para nós, a gente, Jesus, valeu, você é muito legal, mas tchau. Sabe? Nós precisamos de Jesus. É Jesus que muda a nossa história. Eu falei no início que o meu pai, ele é pastor, né? Mas antes do meu pai ser pastor, gente, vou contar um negócio pra vocês aqui. Vocês não sabem a dor que eu passei na minha infância. Você não sabe a tristeza que minha mãe passou por ver diversas vezes o meu pai alcoólatra dentro de casa, querendo erguer a voz e querendo espancar todo mundo. Por diversas vezes. Tinha uma vez cortaram a luz de casa, porque a gente não tinha dinheiro mais pra nada. Meu pai gastava tudo com bebida. Cortaram a luz de casa, a gente ficou sem luz mais de 15 dias. Mas sabe que
começou a mudar de casa, minha mãe sempre foi uma mulher de oração. E a gente perguntava: mãe, mas por que o pai age desse jeito? A gente vai na igreja, mãe. A gente ora, mãe. Eu me falava: meu filho, seu pai precisa conhecer Jesus. Seu pai precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe? Eu lembro dessa vez que a gente estava sem luz. A gente morava do lado de uma igreja, de um pastor. E o pastor, assim, ele sempre recebeu a gente muito bem. Por mais que a gente não era da mesma comunidade dele, ele sempre tratou a gente muito bem. A gente sempre foi muito bem. Então ele vendo... Na época eu tinha meus 6 anos de idade. O meu irmão tinha 8 anos. Então, a gente... Ele falou bem assim, chamou meu pai e falou: Jorge, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar vamos passar um rabicho, vocês pegam a luz da minha casa para vocês ficarem luz. Sabe, por mais das dificuldades, o Senhor sempre esteve com a gente. E nessa mesma situação do meu pai, por diversas vezes eu vi ele com a faca no peito querendo se matar. Falando: hoje eu acabo com tudo isso. Mas ele não sabia, se ele fizesse aquilo, seria uma dor pior que nós iríamos passar. Porque imagina, gente, eu 6 anos de idade, meu irmão 8 anos de idade, a gente já não entendia: mãe, por que o pai faz isso? Por que o pai bebe e fica doido desse jeito? E algumas vezes ele pegava a faca e botava assim no peito e falava: eu vou matar. Ou outras vezes colocava a corda assim e falava: eu vou matar. Sabe? A gente não entendia isso. Mas minha mãe nunca desistia de orar e falava: filho, ele precisa de encontro com Jesus. Ele precisa de um encontro com Jesus. Sabe, o Senhor foi muito bom com a minha casa. O Senhor foi muito bom com os meus pais. O Senhor foi muito bom. Sabe, o Senhor foi muito bom. O Senhor livrou meu pai. O Senhor colocou meu pai num processo. Meu pai hoje, ele é um dos pastores auxiliares do pai da Maiara, da igreja. Sabe? Mas só que nós temos uma dor difícil ainda na nossa casa. Sabe? Que os meus pais já não sabem mais o que fazer. E eles falaram: filho, que é a situação da minha irmã. Eu tenho uma irmã que ela é dependente. Ela usa cocaína. Então minha irmã já foi internada várias vezes, tipo, e assim, a gente sabe que é um processo. Mas eu sei, o que minha irmã precisa é um encontro com Jesus. Nós já falamos para ela que ela precisa de um encontro com Jesus. Eu sei que Deus vai fazer isso. Nós entendemos que se o Senhor quiser tratar ela e levar, tá tudo bem. O Senhor é soberano. E se o Senhor quiser fazer dela um testemunho, nós entendemos, o Senhor é soberano. O que importa é que Jesus seja o centro. Isso é o mais importante. Sabe? Você pode baixar sua cabeça e fechar os seus olhos por um instante? Jesus, nós reconhecemos que não existe outro, Pai. Nós reconhecemos que não existe outro. Nós reconhecemos que Tu és o único, Jesus. Que Tu és suficiente, Pai. Nós reconhecemos que Tu és suficiente, ó Pai. Jesus, existem pessoas aqui, Pai, que não conseguem mais entrar no quarto
e fazer o que fala em Mateus 6,6, Pai. Entra no seu quarto, fecha sua porta e busca o teu Deus em secreto. Em secreto Ele te vê. Jesus, e nós sabemos que isso é o que nos sustenta, Pai. Nós sabemos e nós entendemos que é isso que vai nos sustentar como cristão nesses dias. É nós mergulharmos em Tua presença, é nós te conhecermos mais, Senhor. Nós entendemos isso, Pai. Jesus, e nós estamos dispostos essa noite a ir a esse lugar mais profundo. Nós estamos dispostos a mergulhar no mais profundo, Senhor. Nós estamos dispostos a mergulhar no Teu coração, Pai. Nós estamos dispostos, Jesus, a mergulhar no Teu coração essa noite. Igreja, vamos se colocar de pé. Sabe, talvez você está aqui essa noite, como eu falei nessa palavra, falando, eu estou vivendo algo difícil dentro da minha casa, no meu trabalho, seja em qualquer lugar. Nós vamos orar com você essa noite. Nós gostaríamos que você viesse aqui à frente. Também quem está sofrendo de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pode vir aqui na frente também, nós vamos orar junto. Hoje de manhã foi incrível o que Jesus fez. Jesus tocou pessoas aqui. Sabe, eu creio que agora não vai ser diferente. Vamos, não fique intimidado com nada. Todos nós estamos aqui precisando de Jesus, nós precisamos de Jesus. Não se sinta intimidado. Você também que fala, Jesus, eu preciso aumentar minha paixão pelo Senhor, o zelo pela presença do Senhor, eu preciso ir mais profundo, eu preciso conhecer mais o Senhor. Gostaria que você também viesse à frente. Fala, eu preciso conhecer mais o Senhor. Eu preciso conhecer mais. Eu preciso conhecer mais. Nós vamos orar todos juntos como igreja. Os líderes dessa casa, fiquem à vontade. Você que ficou no seu lugar, levante suas mãos, abra sua boca em oração também.